Segunda Reis, do 13 ao 14. Então vamos ler a palavra. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. E o profeta disse: pegue o arco em suas mãos. E disse para Jeoás, quando pegou Eliseu, colocou as suas mãos sobre as mãos de Jeoás e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire as flechas. Atire quantas flechas você quiser. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, e você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão com elas. E ele atirou as flechas 3 vezes apenas e parou. E o homem de Deus, o profeta Eliseu, ficou muito irado com ele e lhe disse: você deveria ter atirado suas flechas no chão pelo menos 5 ou 6 vezes, e então você iria derrotar totalmente a Síria e iria destruí-la completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Eu queria falar sobre esta palavra para que nós pudéssemos tirar algumas lições fundamentais, lições importantes desse texto da palavra. E eu quero falar diretamente para você que lidera, para você que tem um chamado, para você que tem uma unção, que tem uma graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero trazer essa palavra diretamente para você. Deus é um Deus maravilhoso que nos chamou para grandes coisas. Eu tenho certeza que você foi chamado para muitas coisas. Às vezes, a gente não funciona naquilo que Deus nos chamou para ser. Tem muita gente que não está funcionando naquilo que Deus o chamou para funcionar. E por isso, muitas vezes, não tem vitória em determinadas áreas de sua vida. Então, eu queria trazer essa palavra para você. Então, quero trazer aqui o fundo histórico dessa palavra que nós lemos. Você leu aqui comigo, você acompanhou a leitura, mas queria te colocar mais uma linguagem mais atualizada para que você pudesse entender do que se trata. Eliseu estava com a doença, estava prestes a morrer, já estava no seu leito de morte, e ele era a voz diretiva para Israel, porque ele era o profeta, e naquela época um profeta que era ungido e reconhecido pela sua geografia, pelo seu território, era a pessoa que tinha a voz de comando para os exércitos da nação, para o rei e para todas as pessoas de bem. Então todo mundo ia com o profeta para se consultar, para receber uma direção para aquilo que iria acontecer. Então o profeta era uma voz ativa, era uma voz muito, muito importante, e uma voz de autoridade, uma voz reconhecida, uma voz que trazia segurança para a nação. Então o profeta já estava doente, Eliseu estava já no leito de dor, e Jeoás, que era rei de Israel, foi visitar o seu líder, o seu mentor, a voz de comando, a voz do seu profeta, e foi visitá-lo no seu leito de enfermidade, e talvez para receber uma instrução, uma última palavra, uma vez que Eliseu já estava prestes a morrer. E quando ele chega ali, a Bíblia diz aqui, o texto diz que ele se debruça sobre o profeta Eliseu e começa a lamentar, e começa a dizer, que era uma expressão que se usava: meu pai,
carros de Israel e os seus cavaleiros, né? Como que dizendo, e agora, meu pai, porque os líderes espirituais, os profetas, eram chamados de pais, eles eram uma voz paterna para a nação. Então o rei chama-o de pai e diz, e agora, meu pai, quem assumirá os comandos dos exércitos de Israel? Quem vai dar direção para essa nação? Então essa era a expressão. Então Eliseu diz, é você, cara. Pega um arco e flechas. Uma vez que era a última palavra, a última instrução do profeta, ele pediu para que Jeoás pegasse um arco e pegasse flechas. E quando ele estava já com o arco na mão e com flechas, e ele diz, então abre a janela agora e atira as flechas. Porque esta é a flecha da vitória sobre os sírios. O que estava acontecendo sobre a Síria? O que estava acontecendo? Há mais de 20 anos, Israel estava guerreando contra a Síria. A Síria tinha sido um problema para Israel. Os outros reis, antes de Jeoás, haviam enfrentado a Síria e haviam perdido batalhas para a Síria. A Síria se fortalecia a cada dia e estava vindo, naquele tempo, naqueles dias, Jeoás estava encarando o seu adversário, que era forte, era poderoso, que era a Síria. Então, o profeta diz, pega o seu arco, pega a sua flecha e atira, porque essas flechas serão as flechas da vitória contra a Síria. É a vitória do Senhor para você contra a Síria. Então foi essa a visão, foi essa a situação que eu passei aqui para você, porque nós vamos falar sobre essas 3 flechas. Aí o texto diz que ele usou apenas 3 flechas. Ele atirou 3 vezes ao chão e depois que ele terminou, ele guardou seu arco, guardou suas flechas e o profeta ficou muito irado, ficou muito indignado e disse, por que você fez, você só atirou 3 vezes? Você poderia ter atirado pelo menos 5 ou 6 vezes e você teria derrotado completamente seus inimigos. Agora, como você só atirou 3 flechas, você só vai vencer 3 vezes o seu inimigo. Então eu queria extrair agora algumas lições que nós encontramos aqui. E eu já queria começar dizendo para você o seguinte, você só vai até onde a sua visão chegar. Nós vamos falar sobre visão, nós vamos falar sobre oportunidades, nós vamos falar sobre atitude que um líder, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus precisa ter na sua vida. Então volto a dizer para você, você só vai até onde a sua visão alcançar, a sua visão chegar. Não vai mais além, viu? Então, é importante você entender isso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas pessoas têm muito desejo, querem chegar em muitos lugares, mas não trabalham para isso, não desenvolvem sua capacidade para isso, não desenvolvem sua visão para chegar aonde desejam chegar. E você vai precisar ter uma visão ampliada, ter uma visão muito maior, uma visão de longo alcance para você alcançar e conquistar as suas vitórias, ok? Agora, eu enumerei aqui alguns pontos, eu queria colocar aqui para você alguns pontos que eu observo muito importantes nesse texto. E um deles é, quando o profeta Eliseu fala para Jeoás, coloca a sua mão sobre o arco. E ele pega o arco, Jeoás pega o seu arco. Então o profeta diz, agora use-os. O que eu quero dizer para você com isso? Qual a lição que nós tiramos dessa palavra? A primeira lição é, você deve usar as ferramentas que você tem, que você sabe manusear. Muita gente quer ter vitórias, quer conquistar áreas de sua vida, mas usando ferramentas erradas.
usando armas erradas, usando aquilo que não sabe fazer. E Jeoás era um guerreiro. Jeoás era um arqueiro exímio. Ele havia treinado, mesmo sendo um rei, mas ele havia treinado, porque os reis precisavam ser treinados, ser guerreiros, porque eles iam um dia ter que enfrentar inimigos, adversários, e eles precisariam manusear uma determinada arma. Então Jeoás era um exímio atirador de flechas, um arqueiro muito usado, muito perito naquilo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus vai te usar e vai usar você, vai instigar você para que você utilize as ferramentas que você sabe usar para você chegar onde você quer. O arco era o que Jeoás usava e manuseava de melhor. Qual é o seu melhor? O que você faz de melhor? Qual é a ferramenta que você tem de melhor? É o arco. Então seja o melhor arqueiro da sua região. Seja o melhor arqueiro da sua terra. Seja o melhor arqueiro da sua cidade. Seja o melhor arqueiro do seu trabalho, da sua empresa, da igreja, da congregação. Seja o melhor. Aproveite a sua oportunidade, porque é nisso que Deus vai te usar, tá? Não queira fazer algo que você não sabe fazer, ou que Deus não te chamou para fazer. Então, o profeta diz: pegue a sua arma, pegue o seu arco e use-o. E quero dizer para você que nós estamos vivendo num tempo em que muita gente não sabe o que é na vida, não sabe o que é em Deus. Não tem uma identidade de uso dos seus talentos, das ferramentas, daquilo que Deus lhe deu. E a pessoa não sabe como fazer. Ou às vezes até desenvolve determinada habilidade, mas não se torna habilidoso. Ele não aprende, não se torna um perito, não se torna o melhor naquilo que Deus o chamou para ser. Amém? Então, se Deus te chamou para ser pastor, seja um melhor pastor, seja bom pastor, mas também tenha conhecimento, seja uma pessoa boa. Se Deus te chamou para ser um empresário, seja o melhor empresário, seja uma pessoa de sucesso, trabalhe para ser o melhor, se qualifique naquilo que você decidiu empreender, cresça no seu ramo de atividade, desenvolva da melhor forma possível aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja uma pessoa incansável dentro daquilo que Deus te deu em mãos. E é nisso que vem a tua prosperidade. É dali que vem a tua vitória. É dali que vem a tua bênção. É dali que vem o teu projetar. Deus vai projetar aqueles que são os melhores e que fazem da melhor maneira que puderem. A outra coisa que eu gostaria que você entendesse aqui é: quando Jeoás coloca a mão sobre o seu arco, o profeta vem com a mão dele e coloca sobre a mão do rei Jeoás. Então o que eu vejo com tudo isso? Eu vejo alguém que se deixa direcionar, que se deixa dirigir, né? Tanto por Deus quanto por um mentor. O profeta coloca a sua mão em cima da mão do rei, ele está dizendo: olha, eu quero direcionar a sua vida para o alvo certo. Muita gente não consegue acertar os seus alvos espirituais porque simplesmente não submetem aquilo que Deus o chamou para ser a Deus. As pessoas não costumam ser submetidas àquilo que Deus o chamou para fazer. Eu vejo muita gente querendo fazer do seu jeito, querendo fazer da sua maneira, a sua forma, mas não querem permitir que Deus os direcione ou que Deus use um homem de Deus, uma pessoa de Deus, para direcioná-los. E isso tem acontecido muito no seio da igreja, por onde a gente anda. De vez em quando a gente vê uma pessoa que tem habilidade, que tem um chamado, que tem um ministério, que tem algo de Deus na sua vida, pode ter muito sucesso, pode ter muitos acertos
tem alvos, tem metas, mas muitas vezes está sempre errando seus alvos, sempre errando suas metas, porque não tem uma direção ou porque não tem um coração voltado para a direção. Não são pessoas diretivas que se deixam direcionar, porque não tem ouvidos ou não tem um coração flexível para se deixar direcionar. Então esses são pontos importantes que a gente precisa observar. A vitória é garantida para todos nós. A bênção de Deus é garantida para todos. Mas nem todos usufruem, nem todos vivem esse padrão da bênção, da prosperidade de Deus. Por quê? Porque não conseguem receber esse direcionamento na sua vida. Amém? Então, o profeta está levando a submeter-se, uma vez que ele vai buscar a direção do profeta, que o profeta trazia, que dava voz, é o profeta que direcionava os reis, direcionava os comandantes dos exércitos, né? Por isso que ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A terceira lição que podemos tirar dessa palavra é que o profeta diz para Jeoás: abra a janela e atire as suas flechas. Então, é necessário abrirmos janelas, tá? E o que são janelas na Bíblia? Janelas na Bíblia é uma simbologia, uma tipologia de futuro. Deus nos dando oportunidades de vermos o nosso futuro e podermos construir nesse futuro. Então, quando Deus manda, eu estou usando aqui a figura do profeta como uma pessoa de Deus. Quando o profeta o manda abrir janelas, é Deus dizendo, abra janelas. Veja, contemple o seu futuro e atire suas flechas para onde você quer chegar, onde você quer construir, onde você quer edificar. Sabe que eu vejo muita gente hoje em dia? As pessoas não conseguem vislumbrar o seu futuro. Elas não conseguem ver o seu futuro. Elas não conseguem ter uma visão ampla do seu futuro. Elas se limitam. Elas não abrem janelas para elas. Tá? E Deus nos manda abrir janelas e atirar nossas flechas. Você só vai alcançar e construir um futuro quando você abre janelas e atira suas flechas. Atirar essas flechas é tentar as suas oportunidades. Muita gente não consegue portas abertas porque não sabe atirar suas flechas, porque não tem janelas abertas. Faz sentido para você isso tudo? Às vezes as pessoas se trancam no seu mundo, no seu universo, e ficam esperando que as coisas aconteçam. E o profeta disse, abra a janela. Abriu a janela, então pegue seu arco, pegue suas flechas e atire para o futuro. Tente, porque você só vai alcançar o futuro se você visualizá-lo, se você enxergá-lo. Eu gosto de uma frase do apóstolo René Terranova, num dos seus livros. Ele diz, eu vi o futuro e decidi morar lá. Essa é a visão de um líder. Qual a visão que você tem para o futuro? Quando você vislumbra o futuro, quando você vê o futuro, quando você discerne o futuro, então você não quer mais viver a mesmice do hoje, do passado ou do presente, porque você quer alcançar algo que está à sua disposição, por mais que seja difícil, até porque Deus nunca disse que seria fácil, né? Muito pelo contrário, Jesus disse que seria possível. Ele nunca disse que seria fácil, mas disse que seria possível. Ele diz, tudo é possível ao que crê. Você crê? Então é possível. É possível você alcançar. Mas você não pode se acomodar no hoje. Então quando o profeta diz, abra a janela, está dizendo, veja o futuro. Ande pela fé. Ande profeticamente. Enxergue o que você quer conquistar. Abra janelas, veja, atire flechas. Atire o que você sabe fazer.
Pegue seu arco, a sua ferramenta, a sua arma. Pegue aquilo que você é habilidoso e lance para frente. Você só vai saber se você vai acertar o alvo ou não, se você atirar flechas. Alguém já disse que dos tiros que você der, você só errará 100% aqueles que você nunca disparar. Entendeu? Você só errará 100% dos tiros que você nunca disparar. Então você só vai saber se pode acontecer ou não, se pode realizar ou não, quando você disparar seus tiros. E essa é a oportunidade que Deus nos dá. Então o profeta Eliseu fala para Jeoás, diz: abre a janela e atire suas flechas. Envie suas flechas para o futuro. Mande suas flechas para o futuro. Ou talvez você vai conviver com alguém que seja incrédulo, que não tenha visão de nada, que ainda vai dizer para você assim: é loucura ficar atirando flechas a ermo, à toa. Você vai dizer: ué, mas eu trabalho por fé, eu não trabalho por vista. O que me define é a minha fé. Entendeu? Nós andamos por fé. E é a fé que nos mobiliza, é a fé que nos impulsiona. Tem coisa que você só vai alcançar quando você ousar ter fé. Quando você ousar a agir. Quando você ousar a marchar. Quando você ousar a fazer um ato desse, como o profeta Eliseu falou para Jeoás: abra uma janela, amigo, e atire flechas. Ah, mas eu não estou vendo inimigo, eu não estou vendo ninguém. Não importa, apenas atire suas flechas. Atire para o futuro. Lance para o futuro. Construa o seu futuro. Aponte para o futuro. E veja o resultado depois. Esse é o modelo. É o modelo de Cristo, é o modelo de Deus. Não é o modelo de Tomé. Você já leu Tomé? Já leu a história de Tomé? Para tocar na ferida de Jesus, ele disse: eu preciso ver para crer. Você lembra dessa expressão? Eu só acredito vendo. Porque os outros discípulos falaram: ó, o mestre ressuscitou e veio nos visitar ontem. E Tomé disse: eu não acredito. Eu só acredito se vê-lo e se tocar na sua ferida. Esse é o modelo de Tomé. E é o modelo de muita gente que é seguidor de Tomé. As pessoas só creem se verem as coisas. Conhece alguém assim? Se ela ver, então ela acredita. Se ela não ver, ela não acredita. Eu conheço pessoas assim. Você está falando e a pessoa não tem essa revelação. Você mostra o que você está vendo, mas a pessoa não consegue enxergar como você enxerga. São os seguidores de Tomé. Mas o modelo de Jesus é crer para ver. O que Jesus disse para Tomé quando o encontra? Diz: bem-aventurado, Tomé, os que não viram e creram. Então o modelo de Deus para mim e para você é o modelo que crê primeiro para depois ver a manifestação. E é isso que o profeta Eliseu está ensinando para Jeoás, dizendo: apenas atire suas flechas, amigo. Creia, para depois você ver o efeito colateral que esse ato profético vai trazer para o seu ministério, para o seu reinado, para a sua guerra, para a sua batalha. Então talvez Deus esteja me usando para dizer isso para você. Talvez hoje você precise abrir janelas para o futuro e atirar suas flechas. Porque até agora você está parado no tempo, parou na sua vida, na sua carreira, no seu ministério, porque está tudo fechado, as portas se fecharam, janelas fechadas. Abra janelas. Abra janelas do futuro. E atire suas flechas. Lance suas flechas.
Você só vai saber se as flechas vão atingir o alvo se você as lançar. É só fazendo para sabermos que as coisas vão acontecer. Faz sentido para você isso tudo? Então, eu espero em nome de Jesus que você esteja entendendo essa palavra, tá? Então, abra as janelas e atire as suas flechas. São as oportunidades que Deus vai te dar para você alcançar os seus objetivos. Uma outra coisa que nós vemos aqui, Jeoás pegou apenas 3 flechas e lançou 3 flechas para o chão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem poupa as suas flechas na hora que deveria atirar, que deveria lançar, nunca será merecedor de ganhar as batalhas. Faz sentido isso para você? Quem poupa as suas flechas na hora que deve atirar, na hora que deve usar, não é merecedor de ganhar a batalha. E sabe o que eu vejo? As pessoas economizando suas flechas, na hora que Deus está mandando que atirem suas flechas. Porque as pessoas muitas vezes são tímidas, ou porque elas não acreditam naquilo que Deus está falando com elas. Elas têm suas dúvidas, elas são meio incrédulas sobre a possibilidade que Deus lhes dá. Entende? Então, o profeta diz, atire as flechas, amigo. E Jeoás atira apenas 3 flechas. Então, quem poupa a flecha na hora da batalha, na hora da guerra, não merece ganhar a batalha. Não poupe as suas flechas, viu? Se Deus te deu hoje essas ferramentas, use-as agora, hoje. Agora é a hora de usar. Talvez você esteja economizando. Tem gente que está economizando flechas, quando deveria usá-las. Não economize não, amigo. Se você tem a oportunidade de atirar as suas flechas, mande elas para o seu futuro. Se Deus está dizendo para você usá-las, use-as. Não poupe-as. Não economize suas flechas. Se você sabe que Deus te chamou para alguma coisa, você sabe que Deus está te impulsionando para tomar alguma atitude que vai mudar a sua história e que vai mudar a sua vida. Sabe o que acontece com as pessoas que estão acomodadas, que estão na chamada zona de conforto? Pessoas que estão até numa posição de governo, de autoridade, mas que não vencem na vida porque se acomodaram, porque não querem usar as ferramentas que Deus lhes deu. Tem gente que está dizendo, não vou guardar para outra oportunidade. Para quando? A oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. A oportunidade é nesse momento. Talvez a oportunidade que você espera não vai vir depois. Vai se frustrar, vai se decepcionar, vai se arrepender e vai dizer, por que eu não usei as flechas que Deus me deu na hora que eu deveria usar? Na hora que eu deveria lançá-las. Então, para que você não venha se arrepender depois, use-as agora. Se Deus está te dando recursos, condição, e te dando a oportunidade, desafiando você para fazer, faça isso agora. Isso é bênção. Isso é de Deus. Isso é a graça de Deus sobre a sua vida. Por que Jeoás usou apenas 3 flechas, quando ele tinha a oportunidade de lançar muitas flechas? Sabe? Aprenda a aproveitar as grandes oportunidades. Te mandou lançar, lança as tuas flechas. Envie quantas for preciso, quantas estiverem ao seu alcance, quantas você puder, porque é nisso que está a tua vitória. Amém? Alguém já disse
que você deve ter alvos grandes. Mire na lua, porque se você errar, ainda assim você vai acertar alguma estrela. É assim que funciona. Tenha alvos diferenciados. Tenha alvos grandes. Toda pessoa que Deus levanta para governar, Deus levanta pessoas com visão ampliada, visão grandiosa. Entende? Pessoas que visem atirar na lua. Mire na lua. Porque se você errar, pelo menos uma estrela você vai acertar. Você entendeu? São essas pessoas que Deus ama, que Deus gosta. Então tenha uma visão ampliada do que Deus quer te dar. Não seja limitado. Eu sempre digo isso para as pessoas, nos meus treinamentos para liderança, para as pessoas que eu trabalho, a quem eu treino. Eu digo, nós precisamos ter visão ampliada, porque você só vai até onde a tua visão chegar. Por isso que o subtítulo dessa palavra, eu coloquei 3 flechas. Você só vai até onde a tua visão chegar. Se você não ampliar a sua visão, se você não multiplicar a sua visão, triplicar, quadruplicar, quintuplicar a sua visão, ir muito mais além, você vai ter conquistas poucas. E sabe de uma coisa? A vida que Deus nos proporcionou, ela precisa ser grandiosa. Hoje morreram muitas pessoas. Não só de Covid, porque ultimamente só está morrendo de Covid, né? Aqui no Brasil. Mas morreram muitas pessoas de inúmeras doenças. Foram milhares de pessoas que morreram. Não só de Covid, mas de tantas doenças. Mas algumas delas morreram sem ter feito muitas coisas com a vida que Deus lhes deu. Não aproveitaram muitas oportunidades que Deus lhes proporcionou. Talvez na área familiar, na área comercial, na área ministerial, na área financeira. Tem gente que morreu pobre quando deveria ter morrido rico. Entendeu? E ter deixado herança para os filhos. Tem um escritor que eu gosto muito, que é Miles Monroe. É um dos meus mentores intelectual. Ele diz, sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Não são os campos de diamante da África ou as minas da Amazônia de ouro, mas o lugar mais rico do planeta é o cemitério. Aí ele diz, por quê? Porque lá estão sepultados muitos livros que nunca foram escritos, muitos casamentos que nunca se realizaram, muitas famílias que nunca foram construídas, muitas músicas que nunca foram compostas, muitas empresas que nunca ninguém conseguiu conhecer, muitas startups, talvez, que ninguém conseguiu descobrir, que nunca veio à luz, muitas invenções que o ser humano desconhece, e assim sucessivamente. Ele vai falando muitas coisas. E eu acho isso legal. E é a pura verdade. Sabe por quê? Pessoas que morreram sem descobrir que todo esse potencial estava dentro delas. Então o que eu quero dizer para você com tudo isso? Que aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje, agora, nesse tempo, de fazer da sua vida uma grande realização, de dar passos grandiosos, de crer em coisas sobrenaturais, talvez de crer além daquilo que as pessoas comuns do seu mundo, do seu universo, do seu ciclo de amizade, de relacionamento, seu circuito de relacionamento, talvez não tenham. Da sua família, talvez não tenha a mesma visão, a mesma ideia. Da sua família, que talvez não tenha, seus familiares que nunca chegaram a lugar nenhum.
Rompa com esse senso. Vá além. Aproveite as suas chances. Atire suas flechas. Mas não atire 2, 3, não. Atire quantas tiver na sua aljava. Atire o máximo que você puder. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Vá além. Seja o melhor no que Deus te chamou para ser. Seja o melhor na área que você está desenvolvendo. E viva tremendamente. Aprenda a desenvolver tudo isso em você. Eu gosto de uma frase de Dalai Lama. Dalai Lama, todos sabem que é o líder espiritual do Tibete, falando sobre o homem do século 21. E ele diz: o homem gasta toda a sua saúde, esse é o cúmulo do absurdo. O homem gasta toda a sua saúde tentando juntar dinheiro e depois tem que gastar todo o seu dinheiro tentando recuperar a saúde, vive ansiosamente pensando no futuro, que se esquece de viver o presente, de tal forma que acaba não vivendo nem o presente e nem o futuro. E vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E é a pura verdade, né? Tem gente que morreu, mas nunca viveu intensamente. E tem gente que está vivendo como se achando que vai viver para sempre, que nunca vai morrer. E tem gente que está ansiosamente só focando no futuro, mas também se esquece de viver o presente. Você tem que viver o presente, mas também tem que viver o futuro. Ou tem que pensar no futuro, mas também tem que usufruir do presente. Entende? E não gastar toda a sua saúde tentando juntar dinheiro. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Mas tem que aprender a viver de acordo com a bênção de Deus. E usufruir das oportunidades que Deus te dá para a vida. Então o sujeito aqui usou apenas 3 flechas, quando deveria usar muito mais. Aí o profeta diz: como você só usou 3 flechas, você só vai ter 3 vitórias sobre os sírios. Porque se você tivesse atirado mais 5 ou 6 flechas, você iria derrotar totalmente os sírios. A maioria das pessoas está tendo pouca vitória porque está usando poucas de suas flechas. Não perca a sua oportunidade que Deus está te dando em relação ao seu futuro, em relação ao seu ministério. Abra as janelas ou atire pelas janelas que já foram abertas para você, que se abriu para você. Amém? Atire todas as flechas que você puder. E a outra coisa aqui que eu vejo nessa questão de atirar as flechas é ter atitude. Tenha atitude. Porque muitas vezes nós ficamos apenas na área da vontade. Então tenha atitude. É necessário termos atitudes práticas naquilo que queremos. Sair da zona da vontade, sair do estágio, do modo de apenas da vontade de fazer as coisas. Tem gente que só quer fazer, só tem vontade de fazer, mas não age para fazer. Entendeu? E você só vai ver efeito quando você agir. Você só vai ver resultados quando você agir. Fora isso, você não vai ter resultado. É necessário ferir a terra, atirar suas flechas. Ele teve que atirar as flechas. É preciso você tomar posse do seu território, é preciso você pisar na terra. Amém? E atirar suas flechas, mesmo que não faça nenhum sentido, porque talvez passe aquela ideia pela cabeça da gente. Ah, mas eu vou apenas atirar flecha. Talvez passou isso pela cabeça dos Jeovás. Não, vou atirar flecha, não tem muito sentido fazer isso, o que vai acontecer? Talvez as pessoas vão me chamar de bobo, vão me chamar de maluco, de idiota, né? E daí? Se as pessoas te chamarem disso, olharem isso dessa forma, se você não é, não se preocupe. Você não deve se preocupar com aquilo que você não é. E outra coisa, o que as pessoas pensam a respeito de você
é problema delas, não é seu. O que você deve pensar em relação a você é o que Deus pensa em relação a você. Para onde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer com a sua vida. Amém? Quais as bênçãos que Deus tem para você. Então atire suas flechas na terra. Qual o problema? Mesmo que isso não pareça não ter nenhum sentido para você, atire-as. Porque o que Jeoás iria fazer, o que o profeta Eliseu estava mandando ele fazer, atirar as flechas, era um ato profético. E o que são atos proféticos? Lembra do modelo crer para ver? Os atos proféticos são isso. Você age profeticamente para ver o resultado depois. Então talvez você esteja precisando fazer mais atos proféticos hoje para você ver o resultado que vai acontecer amanhã. É que às vezes a gente não consegue dar ouvidos para a voz de Deus. E Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando, Deus está nos direcionando para algo novo, algo profético que Ele quer fazer. Então tenha atitude para você conquistar o que você quer. Amém? Lance suas flechas da vitória. Use todas as flechas que estiverem na sua aljava. Uma aljava tinha capacidade de caber de 12 a 24 flechas. Então o profeta esperava que Jeoás usasse essas flechas. Mas ele só usou 3. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas flechas tem na sua aljava? Quantas flechas comporta a sua aljava? Quantas você tem lá? Use-as. Você só vai ter resultados à medida que você usá-las. Mas o que são essas flechas? Vou te dizer que são as nossas habilidades. As flechas representam nossos talentos. As flechas representam os recursos. Talvez Deus esteja te mandando usar recursos que você tem para multiplicar as suas finanças e você está segurando seus recursos. Seus recursos são flechas que podem te trazer grandes resultados. Sua influência, talvez você seja uma pessoa de influência. E influência são nossas flechas. Se você é uma pessoa influente, use sua influência para lançar suas flechas. Use sua influência como flechas para atingir alvos, para alcançar alvos, para tocar metas. Sua inteligência são flechas. Use sua inteligência. Talvez Deus esteja querendo que você use a sua inteligência para conquistar coisas. Faça isso. Que mais? Sua liderança. A nossa liderança são flechas. Se você é uma pessoa capaz de liderar, se você é uma pessoa que sabe liderar, use sua liderança como flecha para lançar sua liderança, para tornar a sua liderança relevante. Entendeu? Então o potencial que Deus te deu são flechas. Use. O seu ministério são flechas. O nosso ministério são flechas. Então use o seu ministério. Se Deus te chamou para algo, use seu ministério. São flechas. Atire seu ministério. Atire essas flechas. Não fique guardado para você. Tire de suas aljavas. A aljava é uma representação daquilo que apenas é o suporte para nós. Mas não é para guardar definitivamente aquilo que Deus nos deu. As flechas existem para serem lançadas. Então lance-as. Nossos filhos são nossas flechas. Aliás, a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que os filhos, o salmista disse, acho que é Salmo 128, diz que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro, na mão do guerreiro. Lance seus filhos, prepare seus filhos. Você é casado? Você é casada? Tem filhos? Ainda tem filhos pequenos? Ainda tem filhos em processo de formação? De educação? Então treine seus filhos para serem
verdadeiras flechas, e lance-os. Lance-os para o mundo. Não para serem destruidores do mundo, mas para serem pessoas construtoras que vão mudar a história. Faça isso. Nossos discípulos, nossas ovelhas, nossos liderados. Você é um líder, você é um pastor, você é um homem de Deus. Então pegue os seus discípulos e faça deles flechas. Pegue seus liderados, você é um grande líder, pegue seus liderados e faça deles flechas e lance-os. Amém? Faz sentido isso para você? Pegue suas ovelhas, treine-as como flechas e lance-as. Não guarde-as na aljava. Porque tem pastor, tem líder que fica segurando o potencial dos outros. Não segure. Não guarde na aljava o que tem que ser lançado. Então Deus está nos chamando para lançar. Lance quantas flechas você puder, para que você tenha resultados abençoados. Amém? Foi a primeira palavra que o Jeoás diz para o profeta quando chega com o profeta. Dele o vê doente, enfermo, e ele olha para aquela situação de Eliseu, e provavelmente ele sabia que Eliseu iria morrer, e então ele fala, ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então essa era uma expressão para dizer: e agora, meu pai? Quem vai assumir a direção da nação? Quem vai dar voz para os exércitos de Israel? Quem vai dar voz para o país, para os reis? É como se Jeoás falasse: e agora quem vai me aconselhar? Quem vai me orientar? Qual é a voz que eu vou ouvir? Porque a voz profética, a voz que dava direção, estava prestes a morrer, que era o profeta Eliseu. Então, quando Eliseu faz todo esse ato profético com Jeoás, de abrir a janela, atirar as flechas, ele está dizendo: cara, agora é a sua vez, assuma o comando, assuma o controle, assuma o seu chamado, você é o rei, assuma a direção da nação. Então quero dizer para você, eu quero encerrar nesse ponto aqui, essa palavra, dizendo para você o seguinte: muitos de nós temos o chamado, temos a unção, temos a graça de Deus, temos habilidade, temos potencial, mas ficamos na defensiva, e ficamos na expectativa, na passividade de outros fazerem o que Deus nos chamou para fazer. Talvez Deus esteja te incomodando hoje para que você, ou falando para você, assumir o seu papel. Assuma o seu chamado. Ou talvez para reativar o seu chamado, que está muito disfuncional. Talvez Deus já tenha te chamado para algo e você fica protelando. Você fica fugindo. E fica perguntando: e agora? Quem que vai fazer? E agora? Não, assuma o seu papel. Dê direção para a nação. Dê direção para o seu povo. Assuma o governo do seu povo. Assuma o manto que Deus te chamou para usar. Entende? Dê direção para os exércitos da nação. É muito importante que a gente reconheça isso. Porque tem gente que está na passividade. E por isso não age. Por isso não conquista. Mas Deus nos chama para essa mudança. E Deus está chamando você para essa mudança. Então, queridos, é hora de assumirmos o nosso papel como homens, mulheres de Deus, como profetas, como apóstolos, como pastores, como líderes, como ministros do Evangelho. Assuma o seu papel. Viva o seu chamado. Não dê mais desculpa. E outros estão dizendo, como
Jeoás, meu pai, e agora? Quem vai assumir a direção da nação com a voz profética? Se Deus chamou a igreja para isso, se a igreja está falhando, assuma você. Se alguém do seu lado está falhando em assumir a voz profética, assuma você. Tenha o comando. Assuma a direção. Pegue o seu arco, pegue suas flechas, abra a janela e atire. Vá em frente, prossiga. Não fique na expectativa de que alguém vai fazer. Faça você. Tome a iniciativa. Como eu disse, atire as suas flechas agora, porque talvez você não vai ter a oportunidade depois. Não fica economizando flecha. Não fica segurando suas flechas. Jeoás só atirou 3. E por conta disso, só venceu os sírios 3 vezes e não os eliminou. Como diz o subtítulo dessa palavra que estou ministrando, você só vai até onde a tua visão te levar. Se a sua visão é limitada, então você só vai até lá. Se a sua visão é para 3 flechas apenas, então é só 3 flechas que você vai ter. Mas se a sua visão é para muito mais, é para 200, 300, 1 milhão, é para lá que você vai. Entende? Você chega até onde tua visão te alcança, te leva. E para onde a sua visão está te levando? Para que lado a tua visão está te levando? Os pés sempre seguem a direção da visão, dos olhos. Então eu espero em nome de Jesus que você receba essa palavra e redirecione sua vida. Não faça como Jeoás, que limitou suas conquistas, limitou suas vitórias, limitou a derrota dos seus inimigos, só porque não teve uma visão ampliada suficiente, não conseguiu enxergar o futuro de forma grandiosa. Limitou-se a 3 flechas apenas. Amém? Seja um líder visionário, seja um líder de atitude, seja um líder decidido, seja um líder ousado, seja um líder que toma as suas oportunidades e as aproveita. Abra janelas, tome o seu arco, atire as suas flechas, o máximo que você puder. E veja os grandes resultados que Deus tem para te entregar. Deus não dá grandes vitórias para quem não sabe guerrear, ou para quem não usa suas armas certas. Deus tem muita vitória para você. Deus tem muita bênção para você. Em nome do Senhor Jesus.